noite. Boa noite a vocês que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Vamos com muita alegria dar início a mais um culto. E eu quero começar o culto dessa noite lendo juntamente com você, lá em Josué capítulo 1, versículo de número 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, vamos ler só o versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra diz para mim e para você nessa noite que Deus é para nós fonte de força, que Deus é para cada um de nós fonte de coragem. Pensando na palavra coragem, palavra que nós vamos falar bastante nesse culto, né? Eu fui pesquisar sobre a palavra coragem e vi que coragem ela é uma junção de duas palavras, é coração e ação, né? É algo que a gente sente que nos leva, né, a agir, nos leva a fazer alguma coisa. E eu louvo a Deus porque você teve coragem nessa noite, né, de estar presente, participar desse culto. Mesmo quem não está aqui, quem está nos assistindo em casa nesse momento, quem vai assistir em algum outro dia ao longo da semana, você teve coragem e agiu no sentido de preparar um tempo e um momento para ouvir e absorver tudo aquilo que Deus tinha para te ensinar. Então que a gente saiba aproveitar esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, esse tempo de palavra. E se talvez você se encontre aqui ou aí na sua casa assistindo, né? Talvez sem forças, talvez sem coragem, o Deus que é fonte de força e coragem vai te ministrar, vai gerar esse sentimento no seu coração, e nós vamos sair daqui nessa noite. Você vai terminar de assistir esse vídeo sentindo a presença de Deus, sentindo força, sentindo coragem, motivado a dar um passo na direção do Senhor. E é exatamente nesse sentido, nessa direção, que eu convido você a fazer uma oração junto comigo. Quero que você se coloque de pé nesse momento e que todos nós juntos, né, possamos dirigir a Deus a nossa oração. Deus, nós te agradecemos, porque quando a gente se sente fraco, quando faltam forças, né, quando a gente não sente coragem, o Senhor é um Deus que se faz presente e que gera isso em nós. Quando a bateria está baixa, quando nós não temos forças, o Senhor vem e cuida de nós. E eu não tenho dúvida, Deus, que esse culto vai ser um desses momentos de experimentarmos a Tua presença, de renovarmos as nossas forças e que a gente possa sentir esse cuidado, que a gente possa, né, crescer em Ti nesse momento. Ministra a todos que aqui estão, quem está assistindo em casa, através de cada momento desse culto, Deus, que a gente possa sair daqui cheio da Tua presença, que a gente possa sair daqui animado, Deus, para prosseguir na Tua direção. Abençoa o Teu povo que aqui está, perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, algo que a gente traga da semana que se passou, Deus, nos dá paz nesse momento, nos dá essa certeza do perdão, a leveza que nos possibilita aproveitar esse culto, e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a igreja para estar louvando e adorando esse Deus. Deus é um Deus de promessa. Ele tem uma promessa na vida de cada um. Você crê nisso? Então, se você crê, adore Deus. Louve conosco. Abra o teu coração nessa noite. Se encha da presença de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Deus quer te abençoar. Deus quer cumprir as promessas que Ele tem para a tua vida. Então basta que nós abrimos nosso coração a Ele e recebamos tudo aquilo que Ele tem para nos dar.
teus olhos, sempre atentos, permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra ela vai se cumprir. Vai se cumprir na minha vida e na tua vida. O que você tem pedido para Deus, o que você tem orado a Deus, Deus vai fazer na tua vida. Para Deus existem 3 respostas: sim, não e espera. Talvez você esteja vivendo um momento de espera na tua vida.
Mas não desanime, porque Deus está contigo. Deus está olhando para você. E no momento certo, Ele vai cumprir as promessas na tua vida. Ele vai atender as suas orações. Clame a Ele. Continue na presença dEle. Continue. Fecha teus olhos. Abra teu coração. Sinta a presença de Deus nessa noite. Sinta o Espírito Santo de Deus na tua vida.
Jesus. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa presença maravilhosa, Senhor Pai, por esse louvor, Senhor Jesus, o qual nós entregamos a Ti neste momento, Pai, que possa mesmo atingir o Teu coração, Senhor Pai. Oh Deus, obrigada, nós te louvamos, te entregamos, te agradecemos. Amém. Quero chamar aqui na frente o Gabriel, o Guilherme, né? O Adilson, sua esposa, a família do Guilherme, que está conosco nessa noite pela primeira vez, e nós como igreja a gente se alegra por isso, e a gente fala apresentar às vezes, né? Mas Deus já conhece, Deus já sonhou com o Guilherme antes dele nascer. É um sonho de Deus que se realiza, também é um sonho dessa família, e esse momento é para nossa alegria, é para nós como igreja, né, se alegrar com essa família e orar a Deus, pedir que abençoe essa criança, e é um comprometimento também. Nós como igreja, né, a gente se compromete que esse é um espaço onde ele vai poder crescer, onde ele vai ter a oportunidade de conhecer a Deus, e cada um de nós a gente se compromete com isso, com esse crescimento dele, né, com todo o aprendizado junto com essa família. Então quero convidar você a se alegrar nesse momento e orar a Deus, né, agradecendo por essa vida, intercedendo por essa família. Não sei se vocês tem medo de microfone ou não, quer falar alguma coisa, se não quiser não tem problema, eu brinco, né, falando que tem medo, quer falar alguma coisa? Não? Fala melhor nada. Então vamos orar. Ore juntamente comigo e se alegre pela vida do Guilherme, ore a Deus para que continue abençoando a ele, abençoando essa família, e se comprometa, né, a contribuir com o crescimento dessa criança. Deus, eu quero te agradecer por poder caminhar com essa família, por essa família fazer parte dessa igreja, pela alegria, Deus, de ter o Guilherme aqui conosco nessa noite pela primeira vez. Deus, o Senhor já o conhecia antes mesmo, né, dele ter nascido, o Senhor já sonhava com ele, Deus, e que ele possa te conhecer, Deus. Nós como igreja a gente se compromete, Deus, a contribuir nesse processo, essa família que está, Deus, porque entende esse momento e também assume esse compromisso, Deus, dá saúde para essa criança, Deus, e que ela sempre possa caminhar, Deus, dentro dos teus caminhos, Deus, que ele tenha prazer na tua presença, Deus. Caminhe com essa criança, caminhe com esta família, Deus, esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Se alegrando pela vida do Guilherme, Deus abençoe. Eu vou ler um versículo agora que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A gente conhece bastante do versículo 6 em diante. Eu fiz questão de ler o versículo 5. É como eu sempre digo, momento de dízimo, momento de oferta é algo que a gente já resolveu e a gente já trouxe lá de casa, né? Um princípio, algo que nos acompanha, e cada um faz segundo a sua condição, e no que cada um faz, que faça com alegria. E esse é o momento, né?
você que se preparou, você que se encontra nessa intenção, nós vamos orar, e se você tiver o desejo, você vai ter a oportunidade, né, de entregar a Deus a sua oferta. Deus, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo teu sustento, pela tua provisão sobre as nossas vidas. Abençoa os dízimos, abençoa as ofertas, a fidelidade do teu povo. A gente recebe oferta de alimento. Deus, tem muitas outras maneiras de ofertar, e que em tudo, Deus, o Senhor abençoe. Abençoe teu povo, abençoe essa igreja, nos dê sabedoria para administrar os recursos, né? Os recursos desta casa, os recursos pessoal de cada um, de cada família, Deus, e que em tudo a gente tenha alegria em Ti, e que em tudo a gente saiba, Deus, dizimar e ofertar com alegria. Em nome de Jesus oramos. Amém. E se você tem o desejo, né, nesse momento, né, traga aqui à frente o seu dízimo ou sua oferta. E antes de a gente passar para a mensagem, eu vou dar um único aviso, que nesse sábado, né, às 4 horas da tarde, nós vamos ter um momento aqui com os jovens, né, uma tarde de jogos. Vai ser um momento onde cada um deles pode trazer, às vezes, algum jogo, algo que tem em casa, né, para se divertir. Também vamos preparar algumas outras coisas, né, umas dinâmicas, brincadeiras que a gente está fazendo aqui, e vai ser um tempo gostoso. Então, você que tem o desejo, venha e participe conosco. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13, versículo 2. Atos, capítulo 13, versículo 2. Atos, capítulo 13, versículo 2. Amém? E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Agora, nesse mesmo capítulo, pula lá para o versículo de número 13. Atos, capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pérgida Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Deus, essa é a sua palavra, e o nosso desejo nessa noite é que a gente consiga saboreá-la. Deus, ensina-nos algo novo nessa noite, cuida de nós, né? Nos conforte, ministra as nossas vidas, fala através de mim, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente já tem conversado ao longo desse mês de setembro, estamos tentando trabalhar o Setembro Amarelo, né? E falar sobre doenças da mente, né? Às vezes um sentimento que a gente carrega, algo que nos faça mal, e nós temos tentado conversar sobre essas coisas, e à luz da palavra, às vezes olhando para a Bíblia, né? E perceber a história de homens, de mulheres que enfrentaram uma situação de dificuldade, e perceber como que cada um conseguiu superar isso, né? Como que Deus ajudou, que atitudes essas pessoas tomaram. E hoje nós vamos conversar sobre Marcos, né, que fala João Marcos, mas é Marcos. A gente conhece mais como Marcos, que é a pessoa que escreveu o Evangelho de Marcos. E esse Marcos aqui, ele era sobrinho de Barnabé, e numa primeira viagem missionária, foi o apóstolo Paulo, foi Barnabé, e Marcos foi junto com eles, né, os auxiliar. E a gente percebe que ele
alguma coisa acontece, porque de repente ele estava ali no meio da viagem e ele decide parar tudo e voltar para sua casa em Jerusalém. E eu quero começar a pensar na minha vida, na sua vida, em momentos em que a gente parece que chega no limite, momentos que a gente não aguenta mais, a gente vive ali uma fragilidade, né? Eu estou frágil emocionalmente, alguma coisa aconteceu e eu não consigo mais continuar. Isso provavelmente é o que aconteceu com Marcos. A Bíblia não dá relatos, né, sobre o que especificamente aconteceu, pelo que ele passou, mas dá para a gente perceber e deduzir algumas coisas. Eu imagino que Marcos, por acompanhar Paulo, por acompanhar Barnabé, a gente dá para imaginar que tipo de perigos ele teve de lidar e talvez que tipo de sentimento isso trouxe à sua vida. Porque Paulo e Barnabé eram alguém que, ao passar pelas cidades, poderia estar pregando em um momento e em outro eles terem de sair fugindo ali. Em algum outro momento talvez ter de apanhar. A gente sabe que havia essa perseguição na época e que não era tarefa fácil desempenhar essa função. Então talvez para Marcos isso foi difícil demais. E eu acredito, né, que talvez ele tenha vivido uma crise de ansiedade, talvez síndrome do pânico, né? Porque imagina a ansiedade, onde nós vamos estar amanhã? O que vai acontecer amanhã? E o que poderia acontecer amanhã era o que gerava medo, porque amanhã eu posso ter de fugir, podem me pegar, às vezes eu vou acabar apanhando, talvez eu até mesmo morra, né? Então não é tarefa fácil, né? Lidar com essa informação e com esse sentimento, essa incerteza do amanhã e ainda algo que te gere um medo, né? Te gere uma incerteza, esse risco à vida. E eu acredito que Marcos teve de lidar com tudo isso e não foi só nesse momento, né? Ele já viveu isso, talvez em outro momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 14, versículo 50. Marcos capítulo 14, versículo 50. Marcos capítulo 14, versículo 50. É o momento em que Jesus está sendo preso, e aqui tem uma informação adicional de algo que acontece. Então, deixando todos fugiram, né? Deixando Jesus, todo mundo que estava perto ali fugiu, e seguiu um jovem coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Quem estuda a palavra às vezes acredita que esse texto, né, embora não dê o nome desse jovem, mas que esse jovem era Marcos. No momento em que Jesus foi preso, ele estava ali perto e quase prenderam ele. Então talvez ele já carregava esse sentimento, essa incerteza, essa sensação. E nessa noite eu vou falar sobre coragem, né? Eu li um texto onde Marcos foge, eu li outro texto onde ele abandona, termina uma viagem ali no meio da viagem e volta para casa. E como é que a gente vai falar de coragem? Eu acredito sim que Marcos ele foi uma pessoa que teve coragem. E pensando sobre a palavra coragem, né? Coragem não é ausência de medo, né? Eu ter coragem não significa que eu não tenha medo, né? Mas que eu vou ter a capacidade, mesmo tendo medo, eu perceber toda a situação e fazer o que é necessário, o que é preciso naquele momento. E Marcos, vivendo aquele momento, tudo aquilo que ele estava sentindo, eu vejo que ele foi alguém que ele teve coragem de parar. Ele soube perceber, olha, eu já estou no meu limite, se eu continuar daqui em diante, eu não sei se eu vou ter saúde amanhã. Então ele percebeu o momento e parou. Não, eu preciso parar, eu preciso voltar para casa, eu preciso cuidar da minha saúde. E quando eu falo de parar, né, para Marcos foi parar uma viagem, foi voltar para casa. Talvez o que eu e você precisamos ter coragem de fazer não vai ser parar necessariamente, mas talvez vai ser diminuir o ritmo, talvez vai ser tomar atitude para mudar algo, para voltar atrás de alguma coisa nas nossas vidas. E parar nunca vai ser parar de orar, parar de buscar a Deus, como eu falei no começo do culto, né? Deus é fonte de coragem, Deus é fonte de força, Deus é o que nos alimenta e que nos mantém vivos, né? Então, quando eu falo de parar, às vezes abandonar alguma atitude, mudar alguma coisa na forma como a gente tem se comportado, mas nunca abandonar Deus, né? Nunca na nossa intimidade com Deus, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de ler a palavra, eu não vou deixar de buscar ao Senhor.
E nós precisamos entender que nós somos seres humanos e que nós temos sim fragilidades e necessidades, né? Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui vai aguentar tudo. Às vezes a gente vai se sentir mal, às vezes a gente vai se machucar sim, e nós precisamos saber perceber o momento e se cuidar. Eu e você, nós precisamos respirar, nós precisamos pensar sobre as coisas que têm acontecido, nós precisamos, cuidar de nós mesmos. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que a gente precisa ser capaz de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, antes de amar o próximo, eu preciso saber me amar, eu preciso me conhecer, saber por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo hoje, né? Isso é ruim, está me fazendo mal. O que eu posso fazer nesse momento para melhorar isso, para mudar essa situação? Nem sempre a gente consegue evitar chegar no nosso limite, né? Às vezes isso não está ao nosso alcance, não está no nosso controle. Muitas pessoas estão vivendo o limite hoje por conta da pandemia. E o que eu poderia fazer diferente disso? Eu poderia evitar que isso acontecesse? Não está ao meu alcance. Mas tem algumas circunstâncias na nossa vida que a gente consegue sim evitar, que a gente chegue ao nosso limite, né? Que a gente viva aquele momento tão difícil. Se eu paro para respirar antes, se eu paro para pensar, se eu mantenho um relacionamento com Deus, né? Eu tenho sim condição de perceber algumas coisas e de evitar, né? Que chegue nesse ponto em que eu preciso talvez parar, em que eu preciso me cuidar, no momento em que a situação ficou feia demais. Uma segunda coisa que eu vejo, que eu destaco nessa noite, é que Marcos, além de ter tido coragem de parar, Marcos foi alguém que teve coragem também de falar. Que eu não acredito que ele pegou, terminou aquela viagem e foi embora sem conversar com seu tio, sem conversar com quem estava com ele naquela viagem, talvez ao chegar em casa, né, sem conversar com alguém. E o problema é que nem sempre a gente tem essa capacidade de falar. E quando eu pensava sobre isso, né, sobre falar, me lembrei que há umas 2 semanas atrás, eu estava vendo uma reportagem na televisão e era sobre violência contra a mulher no campo. Falava que na cidade, quando uma mulher sofre a violência, ela tem um acesso melhor para você ligar para a polícia, para você procurar ajuda. Mas falou que tem mulheres que moram em áreas rurais muito distantes, estava mostrando o que essas mulheres passavam. E entrevistou várias delas, e aí em uma delas ali eu fiquei impressionado com a coragem daquela mulher, né? Porque ela dividiu a propriedade lá com o marido, eles moravam perto um do outro, ela ainda tinha medo, ainda vivia um certo risco, mas a coragem que ela teve de falar dos seus problemas, do que ela passou, do que ela sentiu, e entender a importância naquele momento falar o que ela viveu para conscientizar outras pessoas, ou até mesmo para que alguma política, né, algo nesse sentido mudasse. Ela teve coragem de falar. E muitas vezes nós não temos essa coragem de falar. Nós não temos a coragem que Marcos teve de reconhecer. Não, eu preciso parar nesse momento. Eu preciso voltar para minha casa. Eu preciso cuidar de mim. E por que a gente às vezes não faz isso? Talvez a gente pense nas outras pessoas. Talvez a gente pense nos julgamentos. E eu que já estou no meu limite. Eu não penso em mim. Ama você mesmo, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não me amo, eu fico pensando nas outras pessoas, eu fico supondo algo que vai acontecer, e eu que já estou no meu limite, vou além, e talvez acabe acontecendo, né, algo pior, algo que a gente poderia ter evitado. E por que a gente faz isso, né? E Marcos, eu vejo, ele poderia ter feito isso também. Marcos poderia ter pensado assim, imagina, eu vou parar a viagem agora, eu vou voltar para casa. O que meu tio vai pensar? O que Barnabé vai pensar? O que Paulo vai pensar? O que vão ficar falando de mim, né? E eu que já não estou bem, eu invento outra coisa a mais, penso em outra coisa e eu não paro, e eu não falo, e eu não faço o que é preciso naquele momento. E nós podemos falar, nós podemos conversar de muitas maneiras. Talvez na situação que você enfrente, no momento que você esteja vivendo, talvez você ainda não perceba alguém próximo de você com quem você possa conversar. E eu digo assim, que em primeiro lugar está Deus, que é alguém com quem a gente sempre pode e deve conversar. Às vezes eu gosto de ver na televisão aqueles programas de sobrevivência, né, onde a pessoa entra no meio do mato e faz uma suposição, né? Se você se perder, o que você faz?
E um dos conselhos que eles dão, eles falam sempre assim, né? Se você tem fé, se você crê em algum Deus, nesse momento que você está vivendo essa situação de solidão, converse com o Deus que você crê, porque isso vai ser fundamental e vai te ajudar nesse momento, né? É alguém que talvez nem crê em Deus, mas está dando um conselho ali que a gente sabe que é verdade, que a gente sabe que é fundamental. Então, se você não tem na sua vida alguém que você acha que consiga conversar, saiba que você tem um Deus que te ouve, um Deus que te responde, com o qual você pode se abrir. E que Ele te ajude a perceber, né? Pessoas, né? Aqui nós estamos numa igreja, esse é um espaço em que as pessoas têm que sentir a vontade para falar, para conversar, e que as pessoas, né, que Deus te ajude também na sua vida, né, no seu trabalho, pelos lugares nos quais você transita, também perceber alguém com quem você possa conversar. E se talvez a situação ficar feia demais e você não estiver conseguindo lidar, ao longo desse mês eu tenho falado sobre isso, para a gente perder esse preconceito que a gente tem de achar que conversar às vezes com psiquiatra, conversar às vezes com psicólogo, né, é algo que a gente não deva fazer. Às vezes nós vamos precisar sim, né, procurar essa ajuda profissional e que a gente tenha essa coragem, né, de ir, de falar, de fazer o que é preciso. Coragem que quando eu olho para a vida de Marcos, eu percebo que ele teve. E tem um versículo que diz assim, é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Às vezes a gente acha que está firme, que está forte, às vezes a gente acha que está bem, a gente acha que sozinho a gente vai dar conta, mas não é bem por aí. A gente precisa ter essa capacidade de perceber que precisa de ajuda, de perceber o que a gente precisa fazer naquele momento, e Deus é alguém que pode nos orientar e que pode nos fazer perceber isso. E uma última coisa que eu destaco, né, pensando na vida de Marcos, olhando para esse texto, é que ele foi alguém que teve coragem de continuar, né? Ele teve coragem de parar, ele falou, ele fez o que foi preciso para melhorar, e lá na frente a gente vê ele retornando para continuar as coisas de onde ele havia parado. E eu quero ler um texto que está lá em Atos, capítulo 15, versículo 38. Abra a sua Bíblia aí, hoje a gente vai passeando um pouco na Bíblia. Atos, capítulo 15, versículo 38. Atos capítulo 15, versículo 38, vamos ler do 38 ao 40. É o 37. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Aqui Marcos está retornando, né, para uma segunda viagem para acompanhar Paulo, para acompanhar Barnabé, e uma dificuldade, né? Paulo não quis deixar ele viajar de novo, mas esse aí foi o que parou, esse aí foi o que abandonou a gente. Não, ele vai parar na metade de novo e vai querer voltar. Nós não podemos dar essa segunda chance para ele, né? Eu vejo que Paulo erra com Marcos aqui nesse momento, porque se dependesse de Paulo, Marcos não tinha retornado. E fica duas lições aqui para nós com esse ponto, né? Tem muita gente que para e não volta mais. Quando eu olho para Marcos, eu vejo ele voltando, nós precisamos, né? Eu paro para me cuidar e vou voltar. E às vezes nós como igreja estamos na posição daquela pessoa que vai receber de volta, né? Que vai receber, eu vou receber alguém dizendo, não, eu quero voltar, eu quero continuar. Nós precisamos agir como Barnabé, não podemos agir como Paulo, né? Que é aquele que julga, que às vezes condena, que vê empecilho, que não deixa retornar. Nós como igreja precisamos ser como Deus, precisamos ser como Jesus e dar sim uma nova oportunidade às outras pessoas.
Quando eu penso na vida de Marcos, né, e eu olho lá na frente, né, quem que Marcos se tornou? Né? Paulo e Barnabé se separaram, cada um foi para um canto, o tempo passou, e na Bíblia, quando eu olho lá na frente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Paulo já vai estar vivendo um momento de dificuldade na sua vida, ele vai estar preso, ele escreve uma carta e fala assim, ó, só Lucas está aqui comigo, manda Marcos também para ficar comigo, porque eu estou precisando dele nesse momento. Né? E quando eu olho para Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Marcos, e quem estuda a Bíblia vê assim que em Mateus, Lucas e João tem bastante semelhança com Marcos. Provavelmente olharam para Marcos antes de escrever os outros livros, né? Marcos foi escrito antes e tem coisas que apareceu em Marcos primeiro, depois foi aparecer nos outros livros, e foi alguém que continuou, foi alguém que a gente percebe, né, que ele melhorou e que ele terminou aquela viagem e viveu coisas ainda maiores. Né? E Paulo percebeu isso. Lá na frente ele olha e fala assim, manda Marcos vir ficar comigo, né? Porque eu sei pelo que ele passou, acho que ele passou é parecido com o que eu estou passando agora, e ele é alguém que pode me ajudar nesse momento. Então que nós como igreja, né, fica a mensagem dessa palavra, que nós tenhamos um olhar diferente para essas pessoas, que a gente tenha a capacidade de entender quando alguém está precisando parar, quando alguém está precisando falar, de entender o momento, né, quando alguém quiser retornar, que a gente tenha o mesmo olhar de Jesus, um olhar de amor, uma disposição de acolher, uma disposição de ajudar essas pessoas. E talvez se isso estiver acontecendo com a gente, que a gente passe a ver de forma diferente esses personagens bíblicos, né? Isso está acontecendo com você? Aconteceu com Marcos também, né? Não desanime, né? Ele passou pela dificuldade, Deus ajudou ele, Deus curou ele, e ele pôde voltar melhor do que ele era antes, né? Ele não estava mais no seu limite, e isso fica evidente, porque quando Paulo e Barnabé estavam ali discutindo, se ele estivesse no limite ele não tinha aguentado não, mas ele voltou firme. É isso que eu preciso fazer, é para isso que Deus me chamou, e vocês resolvem aí, porque eu vou fazer essa viagem, né? A gente percebe que ele voltou diferente e que Deus continuou usando a vida dele. Então às vezes não é porque nós precisamos parar, não é porque temos vivido dificuldades, que isso quer dizer que a gente não vai sarar, e que a gente não pode continuar lá na frente, né, de onde nós paramos, né? Deus sempre tem mais e quer fazer coisas maiores sim, através das nossas vidas, e que a gente tenha esse entendimento e tenha essa sabedoria de entender que às vezes, mesmo com as fragilidades, esse é um momento que vai passar, e lá na frente estaremos melhores para continuar, né, vivendo aquilo que é vontade de Deus para cada um de nós. E te convido a se colocar de pé. Quero juntamente com você fazer uma oração. Não sei o que Deus ministrou na sua vida, no seu coração. Se você é alguém que tem vivido dificuldade, ou talvez se você é alguém que, como Paulo, tem dificuldade de acolher e de entender o momento de quem vive essa situação. Porque às vezes é o que a gente vê por aí. Tem gente que vê depressão, vê ansiedade, vê certas doenças aí e fala, isso aí é bobagem, isso aí é coisa da sua cabeça. A pessoa julga, aponta o dedo, condena e não contribui para que aquela pessoa melhore. Então vamos orar a Deus e pedir que nos dê esse olhar de Jesus, que nos dê essa capacidade de compreender e de tomar a melhor atitude.
Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai, e Te pedimos que nos alcance, que nos toque nesse momento. Se talvez alguém tenha vivido esse momento de fragilidade, está vivendo, Pai, no seu limite, que o Senhor nos dê a condição de parar, de respirar e de perceber como a gente pode cuidar da nossa saúde, o que a gente precisa fazer para melhorar nesse momento. E que o Senhor seja a primeira alternativa, Deus, que a gente se volte para Ti nesse momento e comece a orar e buscar direção em Ti, Deus. Pai, se talvez tenha alguém aqui nessa noite no sentido oposto, Deus, alguém que tem dificuldade em entender o momento da outra pessoa, alguém que tem tido dificuldade em perdoar, em deixar a outra pessoa continuar, toca o nosso coração nessa noite, pois todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos ter a capacidade de ter esse olhar de amor, de dedicar ajuda, Deus, a quem necessita. Que sejamos homens e mulheres, né, como foi Barnabé, alguém capaz de estender a mão, alguém capaz de dar uma segunda chance. Ministra a vida do Teu povo nesta noite, nesse momento, Deus. Que essa palavra continue falando aos nossos corações ao longo dessa semana e que a gente saiba perceber o momento. Se é momento de parar, se é momento de se cuidar, se é momento de permitir que outra pessoa retorne e prossiga. Deus, ministra as nossas vidas, continua falando ao coração do Teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E desafio você a nessa semana, né, estar buscando, estar conversando com Deus e buscando nele a direção, né, para a sua vida. Se você tem vivido uma situação de dificuldade, né, busque em Deus a direção do que fazer. E talvez, né, tenha alguém perto de você precisando. E Deus é também aquele que vai te fazer perceber e te orientar naquilo que você pode fazer. Então, às vezes a gente para assim como eu falei, mas a gente nunca para, né, de orar, nunca para de buscar Deus. Isso é a coisa mais importante nas nossas vidas, é o que pode nos orientar para todo o restante. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, estejam também sobre as vidas das pessoas que fazem parte da nossa família, que a gente ama, e também sobre todo o povo de Deus por sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Né? Vá com essa certeza de que Deus é com você, de que Ele te ajuda, de que Ele te sustenta, e não deixe de desejar uma palavra de bênção, né, para alguém que está aqui nessa noite. Deus abençoe.